Olá a todos. Então, dando prosseguimento às nossas aulas da disciplina de programação em banco de dados, aqui quem vos fala é o professor Ivo Brites. Vamos então dar continuidade ao nosso conteúdo. Então, nessa aula 5, nós estaremos vendo a seção 2.1. Então, a seção 2.1 começa já a trabalhar com os comandos chamados no subconjunto da linguagem Hash, identificados como DML. Então, nesses comandos DML, esses subconjuntos foram demonstrados na seção 1.1. Tá? Dei uma lidinha lá só para relembrar quais são esses subconjuntos. Então, em DML se compreende na DML o insert, update e o delete. Então, esses fazem parte do DML. Antes de dar prosseguimento, né, aos comandos DML, temos aqui também, na mesma unidade, algumas informações sobre a cláusula select. A select pertence a DQL, né, que é a linguagem de consulta. O subconjunto, né, DQL da linguagem de consulta. O select aqui em questão, que ele menciona aqui nessa seção, apenas demonstrando os conectores lógicos. Então, nós temos conectores lógicos, no caso AND, OR e NOT. Isso para que possa ser utilizado no where, né, no filtro do select. Então, nós temos AND, OR e NOT. E temos os operadores de comparação que estão aqui descritos. No caso, menor, menor ou igual, maior, maior igual, igual e diferente. Então, esses daqui são os nossos operadores de comparação. Isso aqui, alguns deles podemos utilizar para strings e expressões. Agora, para expressões aritméticas, podemos usá-los todos. Fora esta situação desses operadores lógicos que estão aqui e os operadores de comparação, também é apresentado novamente aqui o like para vocês. Lembra que nós até fizemos alguns exemplos na sala. No like é possível que possamos fazer na consulta um trecho do que nós queremos consultar, que seja exibido na consulta. Então aqui nós temos o like com esta missão. Continuando aqui. Então nós temos o insert. Então o comando, a instrução insert, ela contemplará o seguinte: inserto into. Esta palavra aqui, into, em algumas linguagens, pode ou não ser suprimida. Tá? Inicialmente, vamos trabalhar com into para que vocês façam a linguagem SQL padrão. Então, inserto into, nome da tabela, em seguida vem as colunas. Temos uma palavra reservada chamada values. Aí aqui existe algumas que aceitará também value, mas usaremos values, que é a palavra mais padrão do SQL. E a lista de valores serão contempladas para as colunas, ou seja, temos 3 colunas aqui, temos que ter aqui no values 3 valores para essas 3 colunas. Tem que haver essa identificação de campo por campo, tanto das colunas quanto dos valores a serem lançados. É possível também, no futuro, nós vamos verificar que é possível suprimir aqui as nossas colunas da tabela para que façamos o values, os inserts aqui da nossa linguagem. Muito bem, temos aqui, convidado para que, convidado até o nome da tabela convidado, né? Mas essa tabela convidado aqui, ela é passada como um local de protótipo para que possamos fazer nossos testes referentes às nossas instruções do subconjunto DML da linguagem SQL. Temos aqui então o create, aí temos aquela nossa create table if not exist, então nós temos aqui a informação. Isso aqui evitará que haja um erro caso a tabela convidado já tenha sido criada anteriormente no banco. Temos aqui o campo ID, que é o campo inteiro, tamanho 11, not null, ou seja, não poderá ter nulo, autoincremento e primary key. Então, ele é autoincremento e tem a chave primária. E é também a chave primária. Então, nós temos aqui o campo nome, varchar de 50, tamanho de 50, not null, default, ou seja, que se ele não aceita nulo. Por não aceitar nulo, se for lançado no insert e haja o esquecimento de informar alguma informação para o campo nome, será atribuído o espaço vazio, um caractere em branco, né? Temos outro campo aqui, outra coluna chamada nascimento, do tipo date. E aqui também temos mais outra coluna chamada estudante, enum, não e sim. Esse enum significa o seguinte: ou ele será sim, ou ele será não. Então, não vai deixar outra possibilidade. Se eu tentar inserir outra possibilidade nesta coluna aqui, né, na coluna estudante, eu tentar lançar um outro valor que não seja o valor não nem sim, vai apresentar um erro e não vai deixar salvar esse dado.
E aqui também ele é not null, ele poderá não aceita nulo. E o default aqui, ou seja, o padrão, caso o meu insert não venha com a informação para a coluna estudante, o default será não, vai preencher não nessa tabela. Aí fecha aqui o parênteses e o ponto e vírgula, encerrando a cláusula. Muito bem. Então nós temos aqui um insert, para demonstrar isso, nós temos o insert into, olha lá, a palavra into manteremos aqui, a tabela convidado, em seguida, depois da tabela, né, vem as colunas nas quais nós queremos armazenar dados. Então, abre parênteses, nome é uma coluna ou um campo, nascimento e estudante. Então, essas três colunas que nós estamos preenchendo aqui, elas estarão armazenando dados. E quais serão os dados? Vem em seguida, depois de fecharmos nossas colunas, a informação das colunas, fechamos o parênteses, faz parte da sintaxe, temos a palavra values. Em values, temos aqui o nome que está sendo inserido na coluna nome, né? Temos a data de nascimento aqui, referente à coluna nascimento, e no caso, se é estudante sim ou não, aqui está sim, então, ou seja, será salvo lá para o estudante como sim. Se eu não tivesse colocado aqui a coluna estudante e nem o valor sim, automaticamente seria lançado como não, porque é o valor default que está lá na nossa tabela. Então, também podemos, caso exista a informação deixada que a coluna possa armazenar valores nulos, né? Então, para que possamos falar um valor nulo, ou seja, um valor não tem nada preenchido, é um vazio, né, que está preenchido na nossa coluna, faremos o seguinte: insert into, convidado, temos aqui nome, nascimento e estudante, são os três colunas. Das três colunas, values, aqui nós temos aqui o nome que vai ser inserido, e observe que o nascimento nós colocamos null, então isso aqui indica que neste campo nascimento não será preenchida informação alguma. Então null, vocês devem identificar que é diferente de espaço vazio. Null é um vazio que não tem mais nada preenchido. Quando a gente lança um espacinho em branco no nosso banco de dados, aquele espacinho em branco, existe um dado armazenado. É um espaço em branco, nós não vemos nenhum caractere, mas ali aquele espaço, aquela lacuna daquele dígito está salvo no banco de dados como um local em branco. Tá? E aqui nós temos o sim para a identificação do estudante. Se a gente pensa em estar lançando um dado nulo, muitas vezes nós não vamos nem colocar o atributo aqui, no caso aqui a coluna, para que eu lance ela nula. Então eu poderia ter suprimido essa coluna nascimento e automaticamente não haveria necessidade de colocar um null. Mas em alguns momentos, se nós estivermos trabalhando em cima de um cadastro, em que neste cadastro alguns campos não são obrigatórios, aí sim, no meu insert, todas as colunas aparecerão. E essas colunas que não são necessários valores, aí sim nós teremos que preencher com null para que isso possa ser executado do banco de dados e que não haja erro para essas colunas que não têm valores a serem lançados. Então esse é o nosso insert. Temos o update aqui. O update, a sintaxe dele está aqui descrita, né? Nós temos o update, a tabela de referência, set, aqui seriam a lista de atribuições que contemplarão aqui a coluna e o valor que eu quero lançar. O update como delete temos a característica muito importante de usar o where. Então, um update que eu não use o where, eu farei o quê? Eu estarei lançando todas as informações para todos os registros que estiverem na tabela. Então, isso é muito perigoso. Então, sempre que estivermos usando o update, o where deve ser sempre colocado na nossa cláusula, tá? Para evitar dor de cabeça. Então, o where, nosso filtro, terá sempre que ser informado. É possível, dentro do update, usar também o order by e o limit. Esse limit aqui é que eu possa especificar caso o meu update ele possa gerar muitas linhas para atualização e eu não queira correr risco de atualizar coisas que não estão de acordo, eu posso identificar que o limit seja uma linha da minha tabela será alterada. Mesmo que no where aqui eu possibilite que várias outras possam ser alteradas, mas eu colocando o limit aqui eu vou fazer com que a quantidade que eu informar aqui que só essa quantidade seja alterada. Aí a partir daqui apareceremos alguns where para a gente. No caso aqui o where, nome da tabela, set, aqui nós temos uma coluna, estará recebendo, então esse igual aqui nós lemos como um símbolo de atribuição de valor, no qual estamos armazenando sim para estudante. Nós temos o where, nome,
Aqui a característica desse where, que o nome deverá ser este aqui que está descrito, que é um nome bem complexo de leitura, né? Lebrécio. E a data de nascimento será essa aqui de 8 de julho de 90, tá? Então isso aqui é o nosso update, as características básicas, nome da tabela, a coluna que será alterada, e no where também teremos colunas com valores para que as nossas consultas possam ser identificadas. Temos aqui também, esse aqui é aquele comando, né, que a gente, é aquela pergunta, né, usando esse comando aqui, esse where convidado set estudante recebendo não, se todos os nossos registros serão alterados. É uma pergunta, né? Aí depois a gente vai responder isso aí. Eu acredito que sim, mas tudo bem. Nós temos aqui um exemplo do order by. Aí você fala, mas para que order by, né? Se nós levássemos em consideração que eu desejasse atualizar seguindo um critério de uma ordem por nome, então o que aconteceria aqui? Eu vou fazer um where, convidado, né, na tabela convidado, set, a coluna recebendo sim, where nascimento, todos que sejam menor do que 8 de julho de 1990. Só que, além de ele estar filtrando estes registros que serão alterados, aplicando esse order by, fará com que eu faça a atualização via ordem alfabética deste filtro que retornar aqui. O que o retornar do filtro, ele vai usar o order by para ordená-lo pelo nome para que as alterações possam ser executadas. Muito bem. Aqui, ó, mais uma vez, né, o mesmo exemplo praticamente, mencionando que aqui se nós tivesse essa lista retornasse 10 convidados, os 10 convidados seriam alterados via a ordem do nome deles, né? Desculpa, apareceu aqui mais uma informação que não estava prevista, ou seja, nós temos o limite 10, então vamos fazer um filtro para todas as pessoas que tenham nascido antes de 8 de julho de 1990. Ordenaremos eles, só que estaremos limitando para que 10 convidados sejam alterados para essa informação aqui do estudante como sim, tá? Então aqui usando o limit. E o último aqui, o delete, que é para excluir dados. O delete também podemos usar. O delete vocês não vão se preocupar com as colunas, né? Então não é necessário informar coluna alguma na cláusula básica da instrução. Então a instrução aqui, delete from, nome da tabela. Where, condição. Aqui na condição vocês, aqui sim colocariam as colunas com operadores lógicos, né? Ou operadores de comparação. Order by. Podemos também fazer com que os dados sejam excluídos conforme a ordem estipulada e também podemos especificar um limite para que isso possa ocorrer no nosso banco de dados. Então nós temos aqui um exemplo de delete, então delete from convidados, então a cláusula básica aqui, depois a tabela, depois nós temos um filtro, né, where, aí nós temos aqui a coluna igual assim. Order by, ordenaremos pelo nome com a limitação de 10 registros para serem alterados. Tá? Então isso aqui fará com que tenhamos um filtro, então serão excluídos todos que estiverem, todos os registros que estiverem na coluna estudante identificados como sim, ordenaremos essa exclusão pelo nome, mas estaremos limitando para que apenas 10 que estiverem com este filtro aqui, que contemplem esse filtro aqui, que saia como resultado desse filtro, serão excluídos apenas 10 itens. Muito bem, vamos então demonstrar nossos comandos que nós vimos ali na seção 2.1. Então aqui temos, aqui eu vou criar um banco de dados. Esse banco de dados que eu quero que vocês criem também, para que nós possamos sempre usá-lo para nossas atividades, será o seguinte: DB, para começar o banco, né? Em seguida o nome de vocês, tá? Então aqui, create database, a nossa cláusula DDL, né, de definição de dados. Create database, if not exist, temos aqui DB Ivo Brits. Então, vocês farão o nome de vocês, evidente aí. Em seguida, use Ivo Brits para que possamos deixar esse banco ativo. Então, eu vou executá-lo aqui, ó. Então, observem aqui, na parte inferior já apareceu que o banco de dados foi criado com sucesso. Esse símbolo verde aqui indica que foi executado com sucesso. Então, se eu não tivesse essa cláusula if existe, executasse esse comando novamente, o resultado ali é um erro, falando que já existe esse banco de dados, não temos como criar outro. E se nós deixarmos as instruções if not existe aqui,
Podemos executar aqui, ele vai aparecer apenas uma exclamação, ou seja, indica que já existe esse banco de dados, mas não estará retornando um erro. Em seguida, eu vou colocar use o banco de dados que nós acabamos de criar, já aparece aqui em seguida a informação dele criada. Essa é a tabela convidada que foi solicitada que criássemos na seção 2.1, já está aqui digitada, tá? Vou, com essa informação que está aqui, eu vou selecionar. Então, o que eu quero executar. Isso é uma dica também para passar para vocês. Por enquanto, não vou mostrar a tecla de atalho, né? Para executar. Vocês podem, serve como uma tarefa para vocês, né? Mas muito bem, eu acho que eu não cheguei a mencionar aqui, mas quando nós queremos executar, então, só um trecho, eu devo selecionar esse trecho que eu quero executar. E eu vou nessa primeira opção aqui, para executar, no raiozinho aqui, eu vou executar este comando que está selecionado. Então, cliquei aqui, já deu a mensagem para mim, não sei se acho que daqui a pouco já cortou o vídeo essa parte, mas eu vou ver se eu estendo um pouquinho mais para vocês verem a parte inferior aqui da minha tela. Muito bem, então estendi um pouco mais aqui, ó, que vocês já viram que foi criado aqui, foi com sucesso executado esse create, criamos a tabela convidado, e nós temos aqueles primeiros inserts, ó. Então nós temos o insert into, convidado, então formei aqui o nome das minhas colunas, em seguida os valores que serão armazenados. Observem, isso aqui já estamos falando do subconjunto DML, de manipulação de dados, né? Então por aqui eu posso selecionar essa linha e executar o comando. Lá, aqui apresentou que foi salvo com sucesso. Mas eu quero ver o que foi salvo. É só dar um select simples, ó. Tá bem aqui o select, ó. Select, asterisco from convidado. Por aqui eu posso executar. Lá, já fez, o select também trouxe a informação aqui que foi executada com sucesso. E aqui já apareceram os dados que estão armazenados já nessa nossa tabela que nós criamos, tá? O segundo exemplo aqui, passando null, ou seja, observe que nesse primeiro insert todos os dados das colunas foram armazenados, porque foi passado todos. Mas aí você pode perguntar, mas cadê o ID, né? Lembra que a chave primária desta tabela, o ID, essa chave primária, ela é auto-incremento. Então, eu não preciso informar que automaticamente o banco de dados estará gerenciando os valores que estarão sendo inseridos para essa coluna, tá? Eu vou executar a segunda aqui, e estou deixando aqui como nulo a coluna nascimento. Vou executar. Executou com sucesso. Vou verificar aqui o que foi lançado. Lá, foi lançado realmente o Rui Albuquerque, né? Data de nascimento veio nulo. E temos aqui que ele é estudante também. Mas eu lancei errado, não é estudante. Agora sim, nós temos o primeiro então, insert. Fizemos, lançamos, inserimos essa informação no banco. Agora precisa alterar. Alterar, usar o update. Alteração. Então, update, convidado, set, estudante, vou setar igual a não, e aqui, vou colocar aqui o Rui Albuquerque, né, no caso aqui, como não. Então, executando essa consulta aqui, essa instrução, desculpe, do update, automaticamente vamos estar alterando aqui o que estava preenchido para sim, para o Rui Albuquerque como estudante, na coluna estudante, passará a ser não. Vou executar aqui. Observem lá, já foi lançado. Eu posso verificar aqui se foi realmente a informação. Olha lá, foi a informação que nós havíamos passado. Lembre que eu falei que aqui eu não posso lançar outra informação? Que lembra que nós colocamos um campo do tipo enul, ou seja, aceitando sim ou não. Eu não posso colocar outra informação. Então, se eu vier a colocar outra informação aqui, por exemplo, no ali, né, em inglês, e tentar executar essa consulta aqui, olha o que ele apresentou aqui, ó, foi uma falha. Aí dá o código aqui de erro, está falando que o dado está truncado na coluna estudante. Mas por que está truncado? Porque não é previsto receber outra informação na coluna estudante que não seja sim ou não, tá? Então é isso que o enum serve. Colocamos aqui o não novamente. Aí nós temos essa outra consulta aqui, essa consulta que eu falei lá na nossa aula. Se eu executá-la, o que vai acontecer? Eu não tenho where. Se eu não tenho where, não vai haver filtro. Então, uma consulta, uma execução de uma instrução como essa aqui de update, eu posso provocar sérios problemas no banco de dados. Então, se eu executar isso aqui, o que vai acontecer? Ela executou com sucesso. Se eu fizer um select, todos os meus registros na coluna estudante ficarão como não. Então, não houve limite aqui, todo mundo foi alterado como não. Eu vou retornar aqui o Rui Albuquerque para sim, só para que possamos fazer um outro teste aqui. Então, eu executei como sim.
Vou verificar aqui se foi alterado. Foi alterado, a lei já está como sim. Eu posso agora, no caso aqui, pedimos aqui que haja um update pelo nome. Isso aqui eu não vou executar. Vamos, pensando aqui, não, vamos executar aqui, substituindo todo mundo para sim. Executar sim. Então agora todo mundo votou assim. Então nesta consulta aqui no update, convidado, 7 estudante. Eu não costumo deixar assim, eu gosto que fique abaixo o 7 aqui do update, para ficar separado. Já veja que é certinho a tabela que está sendo inserida. Estamos colocando 7 para sim, para o estudante, todos com dado de nascimento menor do que 8 de julho de 1990. Então na realidade eu vou fazer aqui não de novo, eu fiz um erro meu aqui, porque esse teste vai ficar melhor colocando o não, que todo mundo fique não, né? E agora o que vai acontecer? Eu executando este comando aqui, vai trocar todos que têm dado de nascimento inferior a 8 de julho de 1990. Vou executar isso aqui. Executei, ele deu um erro aqui, porque essa data... Muito bem, aqui nós temos um errinho aqui, não é julho, aqui não, nós geralmente temos que colocar um mês aqui mesmo, tá? Então agora eu vou executar aqui novamente. Continuamos com o erro, porque na verdade a ordem está incorreta aqui, né? 1990. Aí fica difícil errando tanto assim, né? Vamos colocar aqui da ordem correta. Agora vamos testar aqui novamente a nossa consulta. Ah lá, pronto, ele já alterou aqui os dados, né? Alterando os dados, como é que nós faremos aqui? Faremos agora, verificaremos o que foi alterado. Ah lá, foi alterado aqui, como estudante o sim. O Rui, por que não foi alterado? Porque está um campo nulo aqui, por isso ele não foi alterado, né? Então, foi apenas modificado aqui o Dani Moura com essa informação aqui de sim para ele. Vamos fazer o seguinte, lançar mais outra pessoa nesse nosso banco de dados. Vou inserir aqui a Paula Fernanda. Ela nasceu não em 79, ela nasceu em 99. Não, para entrar na nossa consulta 89. Isso. Sim, estudante também. Vamos lá, executar aqui. Então ela já está aqui como estudante. Sim, também, né? Vou lançar como que todos estivessem não, só para que aquela consulta possa funcionar. Então observem. Se nós olharmos aqui, tanto a Dani como a Paula obedecem a essa cláusula aqui. Vai alterar para sim. Os dois, porque eles têm dado de nascimento inferior a 8 de julho de 1990. Agora, se nós olharmos essa outra aqui, nós vamos colocar uma limitação aqui. Vai alterar apenas um. Lembra do limite? Então, nós temos aqui o limite. Vai alterar apenas um para ficar sim, no caso, ordenando pelo nome. Então, o que vai acontecer? Ele vai fazer a consulta, então ele vai retirar daqui o Rui Albuquerque, porque o Rui Albuquerque está nulo, não contempla esse where. Em seguida, vai colocar o Dani e a Paula e vai ordená-lo pelo nome. Então, o Dani ficará primeiro e a Paula segunda. E eu limitei para uma alteração, então. Então, quem vai ser alterado? Apenas o Dani. Vamos, então, mudar aqui um pouquinho. Em vez de fazer por ordem alfabética normal, ascendente, vamos fazer decrescente. Vamos fazer order by desk. Desta forma aqui, colocando o modificador desk aqui, a consulta ocorrerá do lado inverso, ou seja, Paula será a única pessoa alterada se eu executar esse update aqui. Vou selecionar o update. Feito, fizemos a execução. Lembrando, né, depois você pode até voltar no vídeo para verificar se estava correto, mas conforme nós vimos previsto, a Paula Fernanda foi alterada para sim, porque nós limitamos aqui apenas uma pessoa que pudesse ser excluída. Como aqui também nesse delete, no delete aqui, desculpe, também tem a mesma situação. Eu vou estar ordenando 1, então aqui eu faço com que o meu limite de exclusão seja 1, então eu vou apagar apenas aqui a Paula Fernanda se eu executar esse delete aqui. Vou colocar 0, só para que ele dê certo, né? Não vai excluir ninguém. Então colocando 0 aqui para não excluir ninguém, se eu executar a consulta, não vai excluir, mas... Aí aqui eu coloco o limite 0, não faz sentido, mas apenas para que eu não perdesse o registro. Mas observe que pelo limite, por nosso
delete, se eu executasse apenas o delete from convidado, apagaria todos os registros. Colocamos aqui um where, somente estudante igual assim, então viria apenas a Paula. Ordenamos ordem alfabética, isso não importaria em nada, mas colocamos o limite de exclusão 0. Então, a princípio, olhando assim, não faz sentido, mas é mais para demonstrá-los que se eu colocar um limite, no caso colocando 0 ali, nada será apagado mesmo executando um delete no banco de dados. Muito bem, então aqui encerramos nossa seção 2.1. Trabalhamos então aí com os comandos DML básicos, que é o insert, delete e update. Fizemos ali um pequeno protótipo lá de testes no nosso banco de dados MySQL dentro do Workbench. Eu peço que vocês façam o mesmo em casa, tentem instalar o banco de dados, aliás, tentem não, façam, instalem o banco de dados no computador de vocês, no MySQL, conforme nós fizemos na nossa aula. Fizemos a instalação completa do banco de dados, das ferramentas que usaremos no nosso curso. E peço que vocês então, pratiquem, leiam a seção 2.2 e fiquem atentos aos prazos para envio das atividades. Tá? Então, uma boa semana de estudo para vocês e até a próxima.